Me sinto muito honrado por poder compartilhar com você uma reflexão a respeito do Salmo 103. E no título eu coloquei a propósito duas palavras-chave: como saber e sentir que você está seguro. Vamos lá, direto para o primeiro versículo. Nós percebemos aqui que Davi está falando de bênção e gratidão. Olha o texto. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor, ele diz, todo o meu ser. Sempre estamos gratos a Deus, sempre estamos orando, né? Orando ao acordar, antes das refeições, antes de dormir. O dia todo temos motivos para agradecer a Deus. E Davi, ele acrescenta algo no verso 2. Ele diz assim: não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele poderia estar mencionando na mente dele bênçãos diversas, talvez até ali do Golias, o gigante que ele enfrentou. E se nós formos olhar em nossa vida, teve momentos também, cada um que enfrentou grandes desafios e sabe que só foi possível com a ajuda de Deus. Agora, quais bênçãos devemos sempre estar lembrando? Davi menciona alguns aspectos. Observe aqui, ele menciona a agradecer a Deus que perdoa, agradecer ao Deus perdoador. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, está no verso 3. Eu não coloquei aqui, mas no verso 10 ele diz assim que Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Davi tem motivos para agradecer. Eu tenho uma imagem que eu gosto bastante de uma pessoa ali aos pés de Jesus. Saber que Jesus é bondoso, que Ele é perdoador, isso nos dá segurança. É muito mais tranquilo saber disso e se aproximar para confessar, para pedir ajuda, porque você sabe, Jesus mesmo disse, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Agora, tem uma outra imagem que eu também gosto bastante, que é essa, de Jesus ali no hospital. Nós ouvimos relatos de muitas pessoas que ficaram doentes. Muitas vezes eu vou no hospital, eu já ungi centenas de pessoas. E é interessante você ter essa imagem da presença de Deus que toma as providências para curar. É Ele que te mantém respirando. Há uns 3 anos atrás eu estava dirigindo o carro, comecei a sentir tontura e pisei no freio, fui para um posto de gasolina. Era uma autopista, mas ainda bem que pude frear rápido e quando eu abri a porta, eu desmaiei. O frentista ali me levou para o pronto-socorro e eu acordei depois de alguns minutos, né? Eu estava lá já na cama do hospital e tinha um médico na minha frente, parado. Eu perguntei para ele o que ele estava fazendo. Ele disse: eu estou te observando, você chegou aqui, está de terno, não sei quem é você, não sei se é uma parada cardíaca, o que foi. Bom, era algo simples e resolveu rápido, mas aquele dia que eu passei mal ali, eu me fez pensar na presença de Deus, porque assim como aquele médico, Deus está ali, envia os anjos. Então, mesmo que eu vá para o hospital, não estarei sozinho. Veja, outra razão que Davi menciona para ser grato é um Deus que prospera. Ele está dizendo, Ele enche de bens a sua existência. É Deus que lhe dá as coisas, é Deus que lhe dá a saúde, a respiração. Achamos que somos provedores de nossa casa, mas o verdadeiro provedor quem é? É Deus. É Ele quem abre as portas da oportunidade. Deus sabe que somos pó, que nós dependemos dEle. Ele sabe que sem Ele nós não conseguimos avançar. Ele que dá a promoção, Ele que te ajuda a fechar os seus negócios, a fechar os contratos, a conseguir o emprego. E a imagem que eu coloquei é essa, de uma pessoa trabalhando ali nos dias de Jesus, com a colheita. O trabalho é bom, o trabalho é uma bênção de Deus, ele enobrece. Só tem um detalhe: o trabalho não pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus e nem o seu relacionamento com a família. Se for caso contrário, ele vai passar dos limites. Bom,
A terceira coisa que Davi menciona está aí no verso 7, ele diz: Deus protege. Olha o que ele diz. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. O amor de Deus, mais à frente, ele diz, é da altura do céu. Note, essa imagem me faz lembrar aquele momento em que Deus empilhou a água lado a lado para que o povo de Israel passasse ali no meio. Deus tem poder. Qual é o pior problema que pode lhe acontecer? É a morte? Até para esse problema Deus tem solução. Então vamos recapitular. Ele está falando que Deus, ele perdoa, está falando que ele sustenta, está falando que ele protege. Esse Deus poderoso, Davi está dizendo que quer ser grato, que devemos ser gratos. Bom, então eu quero lhe fazer uma pergunta nesse momento. Com quem Davi está falando? Será que é com os anjos? Olha aqui o verso 20. Bendiga o Senhor você, seus anjos poderosos. Bom, mas esse aqui é apenas um verso. No Salmo como um todo, com quem Davi está falando? Será que é com Deus em oração? Será que... Com quem ele está falando? Veja, será que Davi está orando ou está pregando? Vou dar uma resposta para você, antecipada. Davi não está orando. Ele também não está pregando, ele também não está fazendo nenhuma palestra. Olha esse texto, acompanhe o raciocínio e veja. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Ele está falando consigo mesmo. Nós, os ocidentais, nós somos bons para pregar, mais ou menos relativamente bons para orar, mas o que Davi está fazendo é algo típico lá do Oriente. O que é? Davi, ele está meditando. Davi está falando com ele mesmo. Isso significa algo entre ler a Bíblia e orar. É o meio caminho. Mas por que meditar é importante? Porque há coisas que a mente sabe, mas o coração esquece. A mente sabe que Deus sustenta a vida, a mente sabe que Deus é amor, mas o coração esquece. Deus salvou Moisés, a mente sabe disso, mas às vezes o coração pergunta, será que vai me salvar? A mente sabe que Deus perdoou Davi, mas o coração pergunta, será que ele vai me perdoar? Às vezes nós sabemos, mas não sentimos. Esse é o assunto. Veja, Davi fez um alto diálogo. O Salmo 1 mesmo já sugere, o homem abençoado medita na palavra de dia e de noite. Meditação é se preparar para orar. A meditação, ela pega o pensamento e desce o pensamento até o coração. Em geral, nós vamos da mente para a ação, vamos lá no fazejamento e pulamos o coração. Davi não está estudando sobre Deus, Davi não está falando com Deus, mas ele está falando com o seu íntimo, sobre Deus. Isso é pensar no texto, até que o seu coração fique aquecido com o que está no texto. É algo espetacular. Veja, a sugestão que eu faria nesse contexto é: passe algum tempo em meditação todo dia na palavra, especialmente nas últimas cenas da vida de Jesus. Leia os últimos capítulos dos evangelhos, os 3 últimos de Mateus, Marcos, Lucas e os 4 últimos de João. E ao ler não só os evangelhos, mas qualquer parte da Bíblia, você pergunta, o que diz sobre Deus? O que esse verso diz para mim? E como vou colocar em prática? Medite sobre o texto. E olha, recentemente alguém me mandou uma mensagem perguntando como é que eu marco a Bíblia, porque viu aqui a minha Bíblia marcada pensou que eu usava alguma canetinha, mas aí mancharia do outro lado. Eu uso giz de cera. O giz de cera, ele não transfere para o outro lado a marcação. Então eu posso ler o verso, sublinhar se for o caso, e depois eu vou meditar. Quando se está com medo, aparece quem nós somos. O instinto avança. Pedro pegou a espada, mas Jesus, em um momento de crise,
ele aparecia as escrituras de dentro dele. Dentro de Jesus estava o texto bíblico, especialmente Deuteronômio e outras passagens, os Salmos. Leva o Evangelho para dentro de você e na crise o Evangelho vai transbordar, vai aparecer. Bom, imagine-se na cena. Essa é uma outra sugestão. Isso é muito interessante. Você lê a Bíblia e se imagina na cena. Pense que você é um dos apóstolos. Como se sentiria? Reflita sobre isso. Imagine que você é aquele menino que cedeu os pães e os peixes. Entre na cena. Se imagine na cena. A Bíblia não é um jornal. Suas palavras têm um poder especial. Ao meditar na Bíblia, você está incorporando as ideias da mente de Deus. Por isso a meditação ela se tornará transformadora na sua vida. Veja, tem pessoas que associam a Deus com alguém muito rígido, como um policial dando ordens. Outros veem a Deus como um chefe bravo. Cada um tem uma ideia única, uma ideia pessoal de Deus, e muito disso está influenciado com a nossa primeira infância, como vimos nosso pai. E também as experiências da vida. Então, eu quero ler a Bíblia e eu quero imaginar como é Deus. Porque isso aqui é influência secular, influência do dia a dia. Mas eu quero ter a revelação de como é Deus. Aí eu vou te mostrar um verso. Esse é um verso especial. Esse verso é lindo, prepare-se. Ele está em Sofonias 3,17. E diz assim: o seu Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Bom, Deus poderoso, a mente sabe disso. Mas o texto continua. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Agora medita nesse verso. Como você está vendo Deus dando brados de alegria? Aqui eu vejo Deus cantando. Mais que isso, Deus está cantando sobre você. Ó, ele se regozijará em você. Deus está feliz, está cantando sobre você. Que voz você acha que Deus canta? Talvez um baixo? Note. E a melodia? E o que ele está falando? Aí aparecem os tenores, aparecem os sopranos. E então o céu tem muita música. Os anjos estão ali. Todo o céu está cantando sobre você. Olha, Deus celebra não o que você faz, mas o que você é. A gente comete pecados. Nem sempre fazemos coisas certas. Mas na letra da música que Deus canta a seu respeito, Ele diz que você é filho dele. Então aqui você pode ter a imagem de como é Deus correta. O texto vai entrando em sua mente. Eu quero ir para a conclusão. E para reforço eu gostaria de ler João 15,15. E diz assim: não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigos. O servo não sabe de nada, mas ele te chama de amigo. Deus quer ser íntimo na sua vida. Os amigos compartilham informações. Você sabe, pelas profecias, que nós estamos no fim desse velho mundo. Percebemos isso, os acontecimentos e as profecias. Mas nós não estamos preocupados. Porque, na verdade, olha que coisa, nossa meta não é alcançar um lugar, mas estar em um lugar alcançado. Essa é uma frase do pastor Benjamin Maxson. De certa forma, a vida eterna, portanto, já iniciou. Já agora nós já podemos desfrutar das alegrias que teremos no céu. Você já tem a salvação. Nosso alvo é permanecer aos pés de Jesus. Usufruir dessa companhia, dessa convivência. Bom, meu pai, ele me aguardava no Dia dos Pais. E às vezes eu ia para lá de manhã, às vezes meio-dia. Eu me lembro que um domingo eu não consegui ir, minha mãe fazia o almoço, mas estava dando estudos bíblicos, estava ocupado e à noite fui na igreja pregar. Então
Quando eu estava para dormir, acabei decidindo ir até ele. E até pensei, vou chegar lá e vou bater bem de leve para não acordá-lo. Eu sei que ele dorme cedo, mas se não atendeu, no outro dia eu falo que eu passei ali e aí na segunda-feira eu teria mais tranquilidade para conversar com ele. Então eu cheguei de fininho, entrei no quintal, sou da casa, né? Passei o primeiro portão, fui até a janela e quando eu bati na janela, ele abriu a porta com força. Eu levei um susto e eu disse, pai. Minha mãe acendeu a luz, ela estava deitada, ele estava sentado numa cadeira do lado da janela. Ele olhou para ela e disse, Helena, eu não falei para você que ele vinha? Eu cheguei tarde, mas ele estava ali. E olha o que ele disse. Eu falei que ele vinha? Isso me faz pensar alguma coisa. Deus, Ele tem algo especial a seu respeito. Como um pai, diz o Salmo no verso 13. Esse é o último verso que eu vou ler. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Deus canta de alegria quando vê você ajoelhar para conversar com Ele. Deus canta de alegria quando você vem na presença dEle. E como Jó, na experiência de Jó, Deus estava elogiando a Jó na frente dos anjos. Eu acho que Deus faz o mesmo a seu respeito. Deus faz elogios sobre você diante dos anjos. Eu quero que você saiba que está seguro. Mais que isso, eu quero que você sinta que está seguro. Eu quero fazer uma oração agora. Feche os seus olhos, me acompanhe. Querido Deus, essa é uma oração de gratidão. Muito obrigado por todas essas palavras bondosas e por essa segurança que o texto nos traz. Mas eu tenho um pedido. Ajude essa pessoa que está me ouvindo a não somente saber intelectualmente, mas também sentir que está em segurança nas tuas mãos. Que pode dormir em paz. Que pode ter certeza de que tudo o que acontece, Senhor, será o melhor. E que podemos confiar em Ti agora e na eternidade. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.